Vivendo em ensino remoto, nós precisamos buscar formas de estreitar as relações e o diálogo entre estudantes e professores. Eu sou Anderson Costa, professor de artes da Escola Antônio Rigueiro da Fonseca, em Ribeirão das Neves. Eu sou Louise Costa, professora de arte do Denis Vale, em Nova Lima. Fala galera, sou Guilherme Baconin, professor do Carmélia Gonçalves Loff, em Ribeirão. Nós estamos aqui para dar uma pequena passada, nas diferenças entre a pintura medieval, renascentista e barroca. Vamos lá, Guilherme? Pode puxar a linha aí. Bom galera, a gente está vendo aí na tela uma pintura feita na era medieval, feita no ano de 1300, tá bom? Essa pintura, assim como as outras duas que a gente vai mostrar aqui, dos outros dois estilos, retrata um tema que é muito comum na história da arte, que é o tema da anunciação. A gente pode ver nessa pintura aqui que ela tem o que a gente poderia definir como uma qualidade meio que tosca, assim, de pintura, de realismo, né? Porque, de fato, na Idade Média, os artistas não estavam preocupados em retratar a realidade de maneira fiel. O que acontecia muito na Idade Média é que os artistas estavam preocupados apenas em representar grandes ícones, grandes santos da Igreja Católica. A gente tem uma pintura que tem uma estrutura completamente chapada. Você não tem muita noção de profundidade nela. A gente não consegue saber se essa poltrona da Maria ela está muito distante ou pouco distante da parede. Ela parece que está colada. A característica geral da arte medieval é justamente essa, ou seja, é uma ausência de profundidade que pautava todas as pinturas daquela época. Só uma outra característica que a gente quer muito ressaltar aqui da arte medieval é o tipo de tinta que foi utilizado para fazer essa pintura. Tá vendo aqui atrás nessa parede como que ela tá cheia de tons irregulares e tal? Tem um dourado mais claro, um dourado mais escuro. Isso acontece porque essa tinta usada naquele tempo, chamada têmpora, uma tinta feita com ovo e com pigmentos naturais, essa tinta secava muito rápido, então provavelmente o pintor não conseguiu deixar tudo uniforme antes que cada parte secasse e por isso ficou assim com esse aspecto meio manchado. Eu acho interessante a gente realçar também a relação das linhas. A pintura medieval, ela tem um contorno bem presente, tem uma linha bem marcada que divide, aonde começa o braço, aonde termina a roupa. Eu ia comentar que é sempre bom lembrar que esse tipo de obra a gente vai sempre encontrar basicamente nas igrejas ou em lugares religiosos. Não era muito comum as pessoas terem esse tipo de imagem em casa. Agora, o grande pulo do gato aqui é que a gente vai ver também uma pintura do tema da Anunciação, só que dessa vez feita por um artista renascentista, um artista muito famoso. Quem que é? Leonardo da Vinci. A Anunciação feita por Leonardo da Vinci, a gente já consegue muito facilmente perceber que ela é muito diferente da Anunciação que a gente tem na Idade Média. Acho que a gente pode começar como uma das mudanças a utilização da tinta. Se lá a gente tinha visto a têmpera, que era um pigmento construído à base de ovo, Pigmentos água, naturais, né? E pigmentos naturais, a tinta óleo, por ser produzida com óleo, ela vai ter um período de secagem muito mais longo. Como que isso vai aparecer aí? A gente pode olhar para o vestido azul da Maria também. Percebam que ele tem tons diferentes no mesmo vestido, em contraponto ao vestido chapado que a gente tinha lá. Isso se dá porque os pintores conseguiam construir as pinturas em camadas. Então você colocava uma camada mais escura e depois vinha vindo com camadas mais claras, e essas tintas iam se misturando, se homogeneizando, dando essa impressão de ser uma coisa só, aonde a luz de fato podia aparecer. Então as partes que têm maior incidência de luz vão estar num tom mais claro do azul, enquanto as partes com menos incidência da luz vão estar em tons mais escuros. Isso já vai construir uma sensação de profundidade para a obra. Falando ainda sobre essa noção de profundidade, a gente pode começar a falar sobre a perspectiva, que é outra inovação que vai acontecer dentro do Renascimento. Aqui eles vão começar a se preocupar com as figuras mais realistas. A abordagem no Renascimento é muito voltada para o homem e para o ambiente onde esse homem está inserido. Se a gente no medieval não tinha um fundo, era só uma parede chapada em dourado, agora no Renascimento a gente consegue ver uma casa, uma estrutura, construída por homens, as árvores, né, a natureza. E o fundinho lá, né, que tem uma cor bem mais clara.
que é uma árvore, não sei, uma montanha. Isso aí também, na questão das cores, ela vai ajudar com essa sensação de profundidade. A perspectiva é a representação do mundo real, vamos dizer assim, da profundidade do mundo real, num desenho ou numa pintura. Então, que é bidimensional. Que é bidimensional. Então, por exemplo, a pintura, ela não tem profundidade. Ela é uma tela que está lá. Então, para o artista representar a profundidade, ele vai usar algumas técnicas que, como a gente disse antes, não existiam ainda na Idade Média e, a partir do Renascimento, passam a existir. Quanto mais distante um objeto se encontra, mais azulado ele fica. Isso é uma coisa que vocês podem perceber na vida real. Olha para a janela que você está agora. Se você tiver uma vista... uma serra, uma né, serra, dá uma olhada. Uma montanha, né? A gente que mora em Neves, em BH, em Nova Lima, tem muita serra para a gente ver. Aí a outra maneira de representar a perspectiva, essa muito mais matemática, é através das linhas, né, Anderson? O processo que eles vão usar é a partir da percepção de que os objetos eles vão se tornando menores conforme eles vão ficando mais distantes. O que eles faziam? Construir uma linha do horizonte, buscar colocar ali alguns pontos de fuga, como se fosse o mais distante que o olho conseguisse olhar dentro da pintura. E aí as estruturas vão ser direcionadas para aquele lugar. É assim que eles vão construir a ideia de que você tem na pintura a altura, a largura e uma profundidade, que é um movimento que a gente vai ver para dentro do quadro. Tem outras duas características que são muito importantes da gente comentar sobre o Renascimento. Uma delas é a ausência de linhas de contorno. Os artistas começaram a usar uma técnica chamada esfumato, que é você ir misturando os pigmentos, né, e fazendo com que eles meio que se embacem um pouquinho. Então, se a gente for olhar, por exemplo, os tecidos, né, tem um embaçamento que vai ali, que é de um degradê de um tom para o outro. O degradê é quando você não consegue ver onde começa uma cor e onde termina a outra, né? Fica uma coisa meio misturada, assim. É só também para os alunos eles conseguirem associar, né, a os desenhos que a gente tem hoje em dia. Né, eles são aqueles desenhos até que a gente chama de vetorizado, eles têm muita marcação, a linha é predominante, é igual os desenhos da Idade Média. É como se o Renascimento fosse aí os filmes 3D, né, por exemplo, Toy Story. Agora, o outro grande pulo do gato aqui, galera, vai ser ver a mesma cena da Anunciação, só que dessa vez feita por um pintor barroco. Os artistas do barroco, que é um período que vem logo depois, século XVII, eles não tinham tanto apego a regras quanto o pessoal do Renascimento. Vamos observar essa obra, que é o mesmo tema, a Anunciação. A gente tem os mesmos elementos, a gente tem Maria, a gente tem o Anjo Gabriel, tem ali a Pombinha, Espírito Santo. Nós temos os ícones que são muito abordados nas obras. Os elementos tradicionais, né, da cena da Anunciação. Os mais tradicionais. Repara que nessa obra a gente tem a questão da luz incidindo aí sobre a Maria. Olha como que a gente tem cores mais escuras, cores mais claras, principalmente na vestimenta dela. O branco mesmo aí, a gente pode associar uma questão de pureza. As cores são muito utilizadas para passar uma informação, elas querem dizer algo. A luz no barroco, ela vai ser bem contrastante. Você consegue perceber, olha os pontos escuros, os pontos claros, e tem essa questão da teatralidade. Você consegue ver expressões faciais muito bem definidas no rosto dos personagens que estão sendo apresentados. Não é aquela coisa suave, chapada, sem expressão que existia nas obras anteriores. O Renascimento, ele tinha um aspecto mais rígido nas poses, né, que as pessoas tinham nas pinturas. Aí no Barroco, e nessa pintura do artista espanhol Rubens, fica muito claro como que ele tenta representar um movimento. Olha como que a roupa, a vestimenta do Gabriel tá fazendo um movimento de meio que flutuando, caindo, levantando. Isso é um movimento na pintura. Faz parte também dessa teatralidade que as obras do Barroco vão buscar expressar. Tem um artista, né, precursor do Barroco, Tintorento, apesar de ser super fã dos mestres do Renascimento, ele fala que as obras do Renascimento, elas eram mais agradáveis do que comoventes. Acho que outro ponto interessante que a gente pode levantar, pensando nessas três imagens, no medieval você não tinha a representação dos cenários, você tinha apenas o foco na representação do ícone religioso, e aí no Renascimento você tem esses cenários marcados, essa presença do homem. No Barroco a gente tem uma retomada para esse foco no ícone religioso, né, nas figuras. Então aqui a gente pode ver, tem um certo cenário, mas é um cenário que é meio nebuloso, meio que cheio de nuvens. Parece que é um palco de teatro, na verdade. É exatamente como um palco, né? Parece os tecidos que
você joga no palco, assim, Sim. né? Pra dar um movimento. E acaba que ele não é um lugar tipo, tão humanamente habitável, como a gente vai ver muito no Renascimento. É glorioso, é divino, que seria o ideal para a igreja. Relembrem das disciplinas de história. Você tem ali, no Renascimento, o começo da Reforma. Então você tem Lutero, uma retomada do homem e de um repensar dessa sociedade e um repensar da igreja. O Barroco vem na Contra-Reforma. Então você tem esse movimento da igreja para tentar emocionar e seduzir novamente essas pessoas que estavam se afastando dela, indo em direção ao protestantismo. Espero que vocês tenham conseguido aprender hoje e entender um pouco mais as diferenças das obras no período da Idade Média, Renascimento e do período Barroco. Galera, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês quiserem fazer, pode chamar a gente no Conexão Escola. Por hoje é só, galera. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.